Olá, como estão? Hoje eu trago um assunto extremamente polémico e peço o favor de não tomarem posição enquanto não chegar ao fim, porque no fim é que está a cereja em cima do bolo. O assunto é Jesus. A entidade a que chamam Jesus é alguém que merece ser estudada e analisada. Se houve alguém que se pode considerar humano, foi ele, pois tudo o que ele ensinou aos que o seguiam eram os necessários para aquela época. Quem vive pelo coração e pela alma está quase sempre conectado com o universo. Apresentam-se sempre numa cruz, e apresentam também sempre numa cruz, onde dizem que foi executado pelos romanos em Jerusalém. É muito triste que o façam, pois só demonstram com isso que nunca deixaram viver os seus ensinamentos. Quando apresentam a cruz sem ele, homenageiam-no, isso também é discutível, e seguem-no. Dizem que ele era filho de um Deus, mas depois esquecem-se de referir que tudo são, que tudo é. Dizem-no Cristo, mas o ensinamento crístico não existe na matéria, só na energia universal. E um dia vocês vão perceber porquê. Os ensinamentos da entidade de Jesus são corretos. Se não pensarmos que ele era um judeu, acreditava na Tora, foi criado como judeu e morreu como judeu. E se ser judeu é uma bênção, utilizar os ensinamentos deles contra a nossa vontade e desejo é moralmente discutível. O que foi feito em nome dessa entidade, que pelos vistos era sinónimo de clareza, de espírito, amor incondicional e amabilidade, é inenarrável. Peço que esperem até ao fim. A humanidade aniquila-se ela mesma quando confunde o ego e os desejos de uma casta de sacerdotes e os ensinamentos da espiritualidade. Se ele voltasse aqui hoje, agora, provavelmente teria o mesmo destino que teve. Até hoje, ser-se moralmente bom e transmitir os seus ensinamentos tem sido um passaporte para o homicídio, pelo menos no chamado Ocidente. O universo não tem nada a ver com isso, nada. Qualquer ser evoluído sabe que é preferível deixar o sobretudo para trás do que mergulhar no pântano da ignorância. Mas a qualquer igreja não convém nunca partilhar saberes, pois arriscam-se a que a turba que eles acham ignorante, e que até é às vezes, descubra que não precisa deles e pode encontrar a sabedoria sozinhos. E tudo começa pelo princípio. Tudo, o mais básico de todas as religiões, que é o que é que aprendem, quem ensina, com que fim, aproveitam-se disso, o que acham das outras religiões, somos só nós, para que aprender? E aí começam verdadeiramente os problemas. As religiões são impostas ou aceites? Pergunta. Até hoje sempre foi a classe do poder na altura que exigiu ao povo a seguir os seus ensinamentos. E já se perguntaram, leitores e auditores, por que é que essas classes no poder exigem submissão aos seus ensinamentos e de quem se intitulam interlocutores de um Deus na Terra? Todas as religiões o fazem. Não é só uma, são todas. E todas chegam a uma altura em que vão perdendo seguidores pelas suas incompetências. As pessoas têm tendência a tornar-se cada vez mais incompetentes. Hão de aprender e estudar um princípio chamado o princípio de Peter. Por que será que os chefes religiosos tendem sempre a dizer que os outros que não o são, ou têm outra inclinação, são inimigos a abater? E sabem uma coisa? Até agora têm abatido sempre. Sempre. Por que é que os outros estão errados e eu estou certo? Não será que estamos todos certos? Ou todos errados? Isto é um conceito muito perigoso. As elites religiosas sabem que as pessoas, assim pensando, contrariam-nos e começariam a perder clientes. E vocês, se pensarem bem, verificam a verdade disso. Porquê é que compreender todas as crenças e estudá-las é um problema? Extremamente problemático.
Porque é que não se pode saltar de crença para crença sem que se leve com o epítome de traidores e hereges e esse epítome venha à baila? Sabem porque é que Jesus terá sido crucificado? Executado na cruz. Sabem porquê? Porque era um herege em relação às crenças religiosas da altura. Quando os cristãos tão levianamente chamam os outros de infiéis e hereges, esses cristãos deviam lembrar-se que seguem o ensinamento de um herege e de um infiel. A memória é curta, felizmente, para os padres e para os sacerdotes. Todas as crenças se devem juntar, penso eu, e compreender aceitando-se mutuamente. Os conceitos de solidariedade que dizem que Jesus tinha e ensinavam eram interessantes se fossem verdadeiros. E que começam os problemas. E será a questão para perguntar se são quando se separam os seres em castas e obrigações? Será que não precisamos todos um desmame espiritual de conflitos induzidos e obrigatórios a ser seguidos? Quem tem coragem, coração e evolução para compreender que o seu caminho só depende de si e de mais ninguém? Quem tem coragem para perceber o universo na sua construção espiritual? Quem tem coragem para compreender que chamar Deus a algo que ele não sabe o que é, que não compreende e não sente, é o caminho certo para o começo de um fim, mas de um fim de uma espiritualidade que poderia ter vindo a ser controlando e essa espiritualidade pode ser sábia. Se não sentirmos o que pensamos, se não o sentirmos como nosso, independentemente do que nos impingem, de que serve seguir isso? Sim. De que é que serve? Jesus sabia e ousou mudar os seus paradigmas e tornou-se maior que ele. O trabalho dos homens de paz como Jesus não é fácil, mas traz proventos. Traz muitas incompreensões, ódios, invejas, ciúmes e lutas, principalmente da parte dos dele. Por outro lado, traz a sabedoria e o conhecimento, nada disso importa. Faz parte do caminho de evolução e é um carreiro que leva à alma e à plenitude. Tem que se olhar para o mundo como se olhasse para uma flor e víssemos com os olhos do Espírito, que são os nossos verdadeiros olhos. A beleza, a complexidade e a humildade por causa da natureza. E era isso que Jesus ensinava, com o coração cheio de energia cósmica do amor. Bem, agora a parte chata. Pelo menos é isso que nos dizem os escribas e os sacerdotes da altura em que se escreveram os 4 testamentos, que foi a Niceia. Vão estudar, vão ler. Claro está que ninguém estava vivo na altura da escolha do clero. Ninguém que o conhecesse e privasse com ele. Ninguém, não estava ninguém. A Niceia já tinha morrido tudo. Tecnicamente nem se sabe se ele existiu. Eu duvido muito, sinceramente eu duvido muito. Só nos abrigamos a pensar que ele existiu. Os ensinamentos da altura eram ensinamentos que só foram relatados muitos anos depois da tal eventual morte desse tal eventual Jesus. Até a crucificação, que é um dogma absoluto para a Igreja Católica, era contestada por aqueles que eram contemporâneos do profeta. Chamavam-lhe profeta. Um ser que sabia algumas coisas e atirou-as cá para fora. Bem, pelo menos era contestada, pois o papado resolveu o problema chacinando todos esses que pensavam diferentemente. É hábito do papado e de todas as religiões e não é de estranhar. Eles matam em nome do Deus deles. Eles escravizam e obrigam a pensar como eles. Já agora, com algumas ofertas em bens e dinheiro, que sempre convém, não é? A vida está difícil. O poder exige sempre fidelidade e submissão. A evolução espiritual, a unidade com o universo, o conhecimento do que o ser pode ter com a sua manutenção da alma é uma afirmação perigosa. E em caso de dúvidas, o que é que se faz? Destrói-se. Mas que Deus é esse
que exige adoração, submissão, sacrifícios e sangue. Para que é que um gajo precisa disso? Será mesmo um Deus ou será outra coisa? Por exemplo, o ego gigantesco das classes superiores religiosas que dava acesso imediatamente às classes superiores políticas. Não se esqueçam que durante muito tempo, muitas centenas de anos, era o Papa que aceitava ou não os reis. Isso diz-vos alguma coisa? Só que há um problema, sabem qual é? É que a chatice para as religiões é que de vez em quando alguém estuda a história. Mas não é a história que vai estar no livrinho, é a história comparada de todos. Analisa e fica a saber o que realmente aconteceu. Isso é uma inevitabilidade. E é também, não sei se sabem, uma chatice. Por isso é que o povo que não sabia ler nem escrever era industriado a pensar numas coisas. Falavam, ai o Deus quer, ai o padre quer, o sacerdote quer. Isso é cobardia mental. Dos dois lados. Não é só do padre ou do sacerdote, é também do outro que não percebia nada. Eu penso isto. Eu não acredito em Jesus nenhum, não acredito em nada, em Deus nenhum. Acredito sim em vocês, em mim. Se nós nos responsabilizarmos, se formos bons, podem ter certeza que ninguém é. Sabe porquê? Porque ninguém quer ser. Ninguém nem apetece. Portanto, quando falam em Jesus, pensem muito seriamente o que dizem. Essas tais seitas, essas tais religiões, essas tais... Quando é que alguém diz que uma pessoa que ama veio para amar, veio para desejar o bem a todos? Quando é que pode haver uma seita que diga que se deve matar, que se deve destruir, que está que o pastor é que manda, ele é que sabe, e vamos dar cabo dos outros porque eles não pensam como nós? Sabem? Um dia, quem destrói será destruído. A história sempre o mostrou, sempre o disse. Vocês lembrem-se que quem pratica o bem, paga-o. Isto estou sempre a dizer. Quem pratica o mal, paga. A maneira de pagar é que é diferente. Desejo-vos uma quinta-feira boa. E pensem no que eu vos disse. Lux out.